A carta que a gente vai falar hoje, ó, gente, é a carta de número 21, a carta da montanha. Essa carta da montanha é uma carta que ela fala de justiça, mas ela não se refere só à justiça dos homens, ela fala de justiça divina. Então, a gente pode associar essa carta à lei universal de causa e efeito. Mas antes da gente entrar na lei de causa e efeito, a gente vai falar um pouquinho mais dos aspectos mais corriqueiros dessa carta. Essa carta, ela fala de inflexibilidade. Ela fala de você estar muito rígido diante das suas opiniões, diante daquilo que você entende que está acontecendo na sua vida, né? Falta flexibilidade para você aprender a lidar melhor com as situações. E eu vou até um pouco mais fundo. Falta flexibilidade para você enxergar que a causa dos seus problemas vem de você. Entende? Quando a gente tem dificuldade para olhar para si, quanto mais a gente acredita que vai doer olhar, isso tudo, gente, no nível inconsciente, tá? Quanto mais a gente entende que é difícil olhar para dentro, para as questões que realmente são importantes e que fazem a gente agir da forma como a gente gera impaciência, intransigência, porque é uma forma de defesa. Então, comece a pensar, do que eu estou me defendendo? Essa minha inflexibilidade, ela está me impedindo de acessar a que informação sobre mim mesmo? É importante você trazer esse olhar para você, porque é uma barreira de defesa, né? Então, esse comportamento, um comportamento reativo, que diz para você, que mostra para você que aquele assunto que você está tendo um confronto direto, que ele é doloroso para você internamente, encontrar em você as causas do porquê você criou aquela situação, mesmo que a situação tenha chegado até você trazida por outras pessoas e que não diretamente você tenha tido nenhum envolvimento. Você pode se ver dentro de uma situação que você foi colocado ali à revelia das suas ações, mas se chegou para você, se está no seu campo, é sua responsabilidade, foi criação sua, sim. Nada acontece na sua vida sem que você tenha pensado que aquilo pudesse acontecer antes. Tá vendo? Então, vamos lá. Uma outra característica dessa carta é de processos judiciais. Tá? Essa carta fala muito a questão judicial. Então, por exemplo, se você quer saber informações sobre um determinado processo, você marca essa carta e tira outras para entender a energia desse processo. Tá? Essa carta, quando ela sai falando de relacionamentos, ela está falando de um afastamento energético entre as pessoas, entre os parceiros. Ela está falando de frieza da relação. Ela está falando de você ter um comportamento, ou do seu parceiro, né, tendo um comportamento de afastamento mesmo. Aqui não diz corte da relação, finalização da relação, mas mostra para gente que existe sim uma desconexão energética entre os parceiros, gerando afastamento, gerando frieza dentro da relação, tá? Essa carta, quando ela sai numa posição extremamente positiva, ela está falando de força, ela está falando de estrutura, de segurança, como uma rocha, firme como uma rocha. Então, para você entender realmente o que a carta está dizendo para você, você precisa olhar as cartas que estão ao redor. Se são cartas positivas, ela está positivada. Se são cartas negativas, ela está no sentido mais negativo, de aprendizado. Uma outra forma que eu ensino lá no workshop, quando você tem dúvida se a carta ela está positiva ou negativa, ou sobre que aspectos ela está falando, por exemplo, se ela saiu numa mandala inteira, né, numa posição que ela está entre o profissional e entre a questão afetiva, ela está se referindo a quê exatamente? Né? E aí o que você faz? Você vai tirar uma outra carta do tarô para entender a energia dessa carta, para entender qual é a conversa dessa carta com você. Mas isso eu só vou te ensinar lá no workshop que acontece dia 12 e dia 13 de novembro. Se você não fez a sua inscrição, corre, porque são poucas vagas, tá, gente? Então, assim, e agora, além dessas características dessa carta, a gente vai voltar para causa e efeito. Então, entenda o seguinte: o efeito nós não temos como modificar. É uma energia que já foi enviada. Você não tem como modificar o padrão que você enviou daquela energia. O único lugar que você é soberano, poderoso, que você determina os seus resultados, é quando você age na causa. Então, veja, essa carta fala que você vai colher tudo aquilo que plantou. Você tem ação sobre a colheita? Não. Você tem ação sobre o plantio.
Palavras que você diz, ações que você manifesta, elas vão ter consequências, e as consequências vão chegar. Quanto a isso, não tem conversa. Você emanou, vai voltar. Então, essa carta, ela chama a nossa atenção para a gente entender o que a gente está emanando. Qual é a frequência? Por exemplo, quando eu falo do que a gente está falando, eu não estou necessariamente me atendo às suas palavras faladas, mas à vibração que está por trás daquelas palavras, a motivação real que vem por trás dessas palavras. A motivação real é o que faz a diferença. É o que vai fazer a diferença para você entender qual a frequência que você está enviando. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu estou sempre disponível para todo mundo, certo? Eu sou uma pessoa que eu sou boa para todo mundo, eu tento estar sempre junto das pessoas que eu curto, eu sou sempre parceira, eu sempre tenho uma palavra de gentileza para as pessoas. Olhando isso, você vai dizer, nossa, né? Padrão, tá ali vibrando positivo, falando coisas bacanas, apoiando as pessoas. Então, o que vai trazer de volta? Só coisas boas. Né, Nina? Não necessariamente. Porque o que faz a diferença? A minha motivação para agir desse jeito, para falar o que eu estou dizendo. Então, entenda o seguinte: se a minha motivação é manipular as pessoas, e olha, gente, isso não é consciente. Não é que você seja um manipulador de carteirinha. Não, os nossos medos fazem a gente agir de forma a manipular os outros para garantir a presença dos outros na vida da gente. Vou dar mais um exemplo. Você faz tudo, está ali sempre à disposição, seu parceiro, sua parceira depende. Você criou um comportamento de dependência com seu parceiro, sua parceira, aonde você resolve tudo para aquela pessoa. Teve um problema, a pessoa liga, amor, resolve isso assim para mim. Ou então, olha, aconteceu isso assim, não, deixa que eu resolvo, deixa que eu vejo para você. Faz sentido? Então, e aí, a princípio, né, o que a gente imagina é, nossa, o quanto essa pessoa é parceira, né? O quanto ela quer o bem daquela pessoa que está com ela. Mas o que está movendo ela, na verdade, não é essa emoção, não é essa frequência que está por trás da ação. A frequência é, se eu não fizer tudo o que eu posso para resolver todos os problemas daquela pessoa, aquela pessoa vai me deixar. Eu não sou boa o suficiente, então, por isso, eu preciso cuidar de tudo da vida daquela pessoa para que ela sinta necessidade de mim. Ó, a sacada. E aí, por mais que você faça, essa pessoa vai sempre te devolver situações em que vai alimentar o seu medo de ser abandonada, de não ser vista como necessária. Entendeu? Essa pessoa, muita gente faz isso com filhos, por exemplo, e aí os filhos estão sempre dizendo para ela não se meter na vida dela, na vida dos filhos, né? Não se mete na minha vida, sempre levando patada, faz tudo com o intuito de manter os filhos ali perto, de se manter como necessária para os filhos, né? Mas os filhos percebem a frequência e respondem às frequências. As pessoas não respondem às suas ações, as pessoas respondem à sua frequência. E a frequência é a real motivação por trás de cada ação, de cada pensamento. E é aí que a gente precisa trabalhar. Porque enquanto a gente for agir baseado nas nossas programações de medo, nas nossas crenças que limitam a gente vai atrair de volta mais dessas crenças, mais desses medos materializados. Então, se eu tenho medo de não ser valiosa para o meu parceiro vai me tratar como alguém sem valor. Eu vou me sentir como uma pessoa sem valor a cada fala dele, a cada ação dele. Se eu tenho esse medo, os meus filhos, cada ação dos meus filhos, a cada movimento de manipulação que eu exerça, né, a cada movimento de tentar agradar, de fazer tudo por eles, né, que é uma falsa virtude, eles vão me devolver com a minha verdade, que é a manipulação, que é o meu medo de não ser útil mais para eles. E eles vão me devolver na mesma moeda. Vão pagar na mesma moeda, na moeda da vibração. Só que para mim não vai ficar implícito, não. Eles vão tacar ali, ó, pá, na lata, para que eu veja claramente através do espelhamento, qual é a minha real motivação. Então, a carta da montanha, ela é uma carta muito profunda. Quando a gente estiver tirando na mandala, no jogo, vocês vão entender mais profundamente como ela se comunica, certo? Então, assim, se você quer saber mais, se você quer aprender a se entender de uma forma mais profunda, se você quer desenvolver o autoconhecimento sobre os seus padrões, sobre as suas crenças, sobre as suas limitações, venha para o workshop Oráculo Quântico, que vai acontecer 12 e 13 de novembro.
Esse oráculo, ele vai acontecer das 10 da manhã às 18 horas, sábado e domingo. Um intervalinho para o almoço, um intervalinho para o xixizinho, tá? E um cafezinho ali no meio. Mas o importante é que você vai aprender a desvendar as cartas do baralho cigano, desvendar as cartas do tarô. Você vai aprender a curar a sua vida, a começar o processo de cura da sua vida através da própria mandala. Você vai receber ferramentas para, dentro de uma jogada, identificar os desequilíbrios e começar a trabalhar energeticamente a cura desses desequilíbrios através dessa ferramenta que você vai receber durante o workshop. Você vai receber um sistema protecional para você utilizar em você, para você manter a sua frequência, para você não ficar aberta à interferência de frequências de outras pessoas ou de outras situações ou lugares, tá? E muito mais. A gente vai navegar bastante pelo universo arquetípico, a gente vai navegar bastante pelos elementos, né, representados nos naipes e como equilibrar esses elementos no nosso dia a dia. Como eu posso dar um exemplo? Por exemplo, se a carta da raposa sai, a carta da raposa é um elemento paus. O elemento paus é um elemento de fogo. Só que a carta da raposa, todas as cartas de fogo, elas falam de movimento e de poder. E a carta da raposa, ela fala de paralisação, falta de movimento. Ou você está parando, ou você precisa parar. Então, essa é uma carta de elemento fogo que precisa ser trabalhada. Entendeu? Então, a gente precisa potencializar o elemento fogo naquele assunto onde a carta da raposa saiu. E você vai aprender muito mais. Então, aqui embaixo tem o link para a página onde você faz a sua inscrição para o workshop Oráculo Quântico. Eu espero você lá. Vai ser incrível. Um beijo.